Como funciona o regime tributário para as empresas aqui na Itália? Eu que invisto no Brasil e invisto aqui na Itália, vivo essas duas realidades e eu venho trazer aqui para vocês como que funciona. Quer ver uma coisa que dá dor de cabeça aí no Brasil para empreender? É o regime tributário. Cada lugar é de um jeito, cada estado tem sua regra, existem diversas burocracias que devem ser atendidas, vários departamentos têm que ser montados dentro das empresas para poder atender às legislações fiscais no Brasil. Isso encarece muito o custo da operação. Todo mundo já está cansado de saber disso, certo? Certo. Como você sabe, eu invisto aqui na Itália e invisto no Brasil. E aqui vou fazer uma simulação para você. Você acha que aqui é molezinho entender as questões tributárias? Não, também não é. Aqui a Itália é dividida por diversas regiões e cada região tem a sua política tributária e também existem algumas diferenças. Então, eu quero fazer o seguinte, eu simulei aqui uma atividade econômica, uma suposição de faturamento, uma suposição de lucratividade, enfim, um cenário que eu vou simular aqui na Itália. E a nossa empresa referência, ela é uma loja de roupa, então um comércio. Ela está situada na cidade de Roma, sim, a capital do país italiano, na região de Lácio. A gente definiu que essa loja, ela fatura em média 30 mil euros mês, 360 mil euros ano. Ela possui 2 funcionários com um salário de 1.500 euros cada um e com uma rentabilidade média de 20%. O primeiro imposto a ser considerado num tipo de empresa dessa é o IRES, que nada mais é o Imposto de Renda das Sociedades. Sim, a alíquota do IRES é de 24%. Exatamente. Então você tem um lucro tributado, ele é, como é sobre renda, é sobre o lucro. Lembra que a gente falou que era 20%? Exatamente. Então 20% de 360 mil dá 72 mil, você pega 24%, nós vamos ter ali o imposto de renda anual dessa loja de roupa de Roma de 17.280 euros. Divididos em 12 meses, nós estamos falando que essa loja vai contribuir com o seu imposto de renda das sociedades com 1.440 euros mensais. E o segundo imposto que o empresário tem que se preocupar é o IRAP, que é o Imposto Regional sobre Atividades Produtivas. Lembra que eu disse para vocês no começo do vídeo que na Itália existem diversas regiões? Aqui na Itália, em Lácio, que é a nossa empresa, que ela está estabelecida lá em Roma, o IRAP é de 3,9% sobre a produção líquida. Isso quer dizer o quê? Que a base do IRAP não é o lucro, mas sim a produção líquida. Basicamente, é a receita menos os custos, sem a redução dos salários. E quanto seria aqui na nossa simulação o valor do IRAP anual dessa empresa? Vamos lá, a produção líquida estimada é de 110 mil euros, se você tirou, né, as receitas, os custos diretos sem os salários, você aplica a alíquota de 3,9% e o imposto anual é de 4.290 euros. Dividido isso em 12 meses, o nosso lojista aí irá pagar mais 357,50 de tributos regionais. E um imposto que é muito falado aqui na Itália, quando você vai fazer alguma transação comercial aqui, sempre falam assim para você: ah, o valor é tanto mais IVA. IVA nada mais é do que o imposto sobre valor agregado. É o equivalente ao nosso ICMS aí no Brasil. Basicamente, tudo aquilo que você paga uma taxa a mais, que é o IVA, onde esse varejista ele recolhe esse valor, depois ele tem que repassar uma parte desse valor para o Estado. Como é feito esse cálculo do IVA? Vamos lá. Essa loja de roupa, como a gente disse, ela tem um IVA de 22% sobre as vendas. Então, você vai pegar lá 22% de 360, vai te dar os 79.200. Porém, quanto que esse comerciante tem que recolher? É simples de entender como você vai recolher o IVA aqui. O IVA, ele é 22% sobre o valor que você faturou. Nesse caso aqui, 360 mil, nós estamos falando de 79.200 ao ano. Vamos supor que para vender esses 360 mil, eu fui lá e investi 50% em roupas, eu tive que comprar. E quando eu comprei essa roupa, o que acontece? Eu paguei IVA lá também.
certo? Eu tive que pagar essa IVA para o meu fornecedor. Então, o que se faz? Qual que é o cálculo que você faz? Se você aplicou 22% sobre a receita da venda, dos 360 deu 79.200, você recolheu já lá, você já pagou, quando você comprou a sua matéria-prima, a sua roupa para revender, sim, por 50%, 39.600. Então, o que você vai ter que pagar para o governo de IVA? A diferença dos 79.200 para os 39.600. Então, de IVA, esse comerciante vai pagar mais 39.600 ao ano, que dá mais ou menos aí por mês 3.300 euros. Contribuição trabalhista tem aqui na Itália? Tem, sim senhor. E são duas que essa loja aqui, para esses dois funcionários, vai ter que recolher. O INPS e o INAIL. Bom, basicamente são o INPS é a Seguridade Social, que é aproximadamente 30% do salário, e o INAIL, ele é um fundo que você recolhe para acidentes. Então, entre 1,5% e 2% do valor do salário do seu funcionário. Então, mais essas duas contribuições lá que essa loja vai ter que desembolsar. Se o salário bruto mensal dos dois funcionários é 3.000 euros, 30% de INPS, 900 euros por mês, mais o INAIL, que são 2%, vamos arredondar para 2%, mais 60 euros por mês. Total de contribuição mensal, neste caso para essa loja, é de 960 euros. Então, eu pago 3.000 de salário e contribuo mais 960 euros. Agora vamos fazer o resumão, quanto que essa empresa vai ter que desembolsar nesse ano de faturamento de 360.000 euros, 30.000 euros mensais, com dois funcionários de 1.500 euros cada um. Vamos lá, vou pegar minha cola aqui e vou falar para você quanto que esse empresário vai desembolsar nesse ano de trabalho. De imposto de renda, ele vai contribuir com 17.280 euros. Já com aquele tributo regional, ele vai contribuir com 4.290. Sobre o IVA líquido a recolher, 39.600 euros, contribuições trabalhistas mais 11.520, com uma bagatela de 72.690 euros no ano, se você faturar 360 mil numa loja de roupa, um comércio aqui em Roma. Isso vai dar aproximadamente por mês 6.057 euros e 50 centavos. Bom, fazendo a conta aqui sobre o percentual sobre a receita, se você faturou 360.000 euros e recolheu 72.690 de tributo, a carga tributária efetiva, lógico, sem contar os custos de mercadoria, é de aproximadamente 20,2% da receita. Se considerar só o lucro, que é 72.000 euros, o total de impostos representa quase 100% do lucro bruto. Para finalizar e concluir, para você ter um entendimento aí, se você quer abrir uma loja em Roma faturando 30.000 euros por mês, tem que ficar esperto, porque a tributação, a carga tributária é bem considerável. Lembrando que o IVA é o imposto mais volumoso desse processo, mesmo sendo pago pelo cliente, mas você tem que entender o seu fluxo de caixa para não dar furo. E o tema foi tão interessante que eu esqueci de falar para você. Se inscreva aqui no canal do Careca dos Negócios, compartilhe esse tipo de conteúdo para aquele colega que quer sim investir num outro país e não sabe como funciona os regimes tributários. Aqui só foi um exemplo. Eu não sou contador, mas deu para esclarecer um pouquinho como que funciona, né? Ó, comenta aqui, dá like, dá dislike, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo.